culpado de presunção, talvez até de blasfêmia aberta. É nesse espírito que apresentam a próxima pergunta. Como é que agora ele diz, eu desci do céu? O argumento deles é o seguinte: nós o conhecemos desde os dias de sua infância, seu pai, sua mãe, sua família, mas agora que ficou adulto, veja o que acontece. Ele faz reivindicações extravagantes. Será que ele espera realmente que criemos nele? 43, 44. Diante dos testemunhos que foram dados, veja o comentário sobre 5:30 ao 47. Não havia desculpas para esta atitude insolente dos judeus. Se nem tudo estava completamente claro, eles podiam ter feito perguntas de um modo polido e humilde. As perguntas que fizeram estavam erradas tanto em conteúdo como em espírito, portanto Jesus não as responde, ele percebe que isso teria sido inútil. Em uma passagem, verso 43, tomado num seu todo, que novamente coloca lado a lado a responsabilidade humana e a predestinação divina, Jesus respondeu e disse-lhes: parem de murmurar entre si. Aqui se enfatiza a responsabilidade humana. Daí, retomando um de seus principais pontos, veja 6:37, Jesus continua: ninguém pode vir a menos que o Pai que me enviou o traga, e eu ressuscitarei no último dia. Aqui a ênfase está no decreto divino de predestinação cumprido na história. Quando Jesus se refere à atividade divina de trazer, ele usa um termo que indica claramente que se trata de mais do que influência moral. O Pai não acena ou aconselha, simplesmente ele traz. O mesmo verbo elkuo também ocorre 12:32, texto no qual a atividade de atração é atribuída ao Filho. E adicionalmente em 18:10, Atos 16:19, Tiago 2:6, a atração da qual essas passagens falam indica uma atividade muito poderosa. Podemos até dizer irresistível. Sem dúvida, o homem resiste, mas sua resistência é inútil. É nesse sentido que falamos da graça de Deus como sendo irresistível. A rede cheia de grandes peixes é, na verdade, puxada ou arrastada para a terra. Paulo e Silas foram arrastados para a praça, Atos 16:19. Paulo é arrastado para fora do templo, Atos 21:30. Os ricos arrastam os pobres para tribunais, Tiago 2:6. Retornando agora ao quarto evangelho, Jesus atrairá todos os homens a si mesmo. E Pedro puxou da espada, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Capítulo 18, versículo 10. Sem dúvida há uma diferença entre arrastar uma rede ou puxar uma espada por um lado e atrair um pecador por outro lado. Com o pecador, Deus lida com um ser responsável. Ele influencia poderosamente sua mente, vontade, coração, toda a personalidade. Esses elementos passam a funcionar por si mesmos, de modo que Cristo é aceito por meio de uma fé viva. Porém, tanto no início quanto durante todo o processo de ser salvo, o poder sempre vem de cima, é muito real, forte e efetivo e é exercido pelo próprio Deus. Pode-se questionar por que no ensino de Jesus essa atividade da atração é atribuída ao Pai, 6:44, e ao Filho, 12:32, mas não ao Espírito Santo. Respondemos letra A, visto que o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado, não podemos esperar ensino detalhado sobre ele. B, apesar disso, à noite da traição, Jesus se referiu ao poder da atração do Espírito Santo, embora tenha usado palavras diferentes. 14:26, 15:26, 16, 13 ao 14. Veja especialmente o verso 13 daquele capítulo. E se a obra de regeneração, que é especificamente atribuída ao Espírito, 3 ao 5, certamente está incluída neste processo de guiar um pecador da morte para a vida. Quanto à obra de Deus, Trino, em atrair os pecadores para si mesmo, veja também Jeremias 31:3, Romanos 8:14 e Colossenses 1:13. Aquele que é atraído realmente chega lá. Aquele que o Pai traz é ressuscitado pelo Filho. Além disso, essa operação poderosa afeta tanto a alma quanto o corpo. Jesus diz: e eu o ressuscitarei no último dia. Novamente, o último dia é o dia do juízo. Quanto a Jesus como enviado pelo Pai, veja 3:34. 45:46. Não é verdade que 6:45 cancela ou ao menos enfraquece 6:44. A expressão está escrita nos profetas e eles serão todos ensinados por Deus. Não coloca
em nenhum sentido o poder de aceitar Jesus como Senhor nas mãos dos homens. Aqui há mais, muito mais, do que mero progresso intelectual. Aqui também há mais do que uma persuasão moral adicional. Aqui há a transformação de toda a personalidade. A referência aos profetas é muito genérica, indicando que era um ensino predominante daquela seção do Antigo Testamento denominada de profetas. O ensino era de que, na era messiânica, todos os cidadãos do verdadeiro Israel seriam ensinados por Deus. Recordamos imediatamente as seguintes passagens: Isaías 54:13, Jeremias 31:33, Joel 2:28, Miqueias 4:2, Sofonias 3:9, Malaquias 1:11. A mais clara é a de Isaías 54:13, como fica evidente quando a colocamos lado a lado com o verso atual. Na Septuaginta, Kai, Pantas, Tous, Uios, Sou, Didactous, Tel. Em João 6:45, Kai, Exontai, Pantis, Didasctoi, né? Não é Didactoi, Teo, Kai, Exontai, Pantis, Didactoi, Teoi. Na Septuaginta, as palavras citadas estão no acusativo como objeto do verbo teso. Na passagem do quarto evangelho, as palavras formam uma sentença completa. A ideia, contudo, é a mesma. Aqui, novamente, as atividades divina e humana na obra da salvação são justapostas, pois imediatamente após, e eles serão todos ensinados por Deus, se seguem. Todo aquele que ouve o Pai e aprende dele virá até mim. Nesse sentido, todavia, deve-se enfatizar que, ao mostrar como os pecadores são salvos, a Escritura nunca coloca simplesmente os fatores divino e humano lado a lado. A predestinação é a responsabilidade, o ensino de Deus e o ouvir do homem. Pelo contrário, ela sempre indica claramente que é Deus quem toma a iniciativa e está no controle do início ao fim. É Deus quem atrai antes do homem vir. É Ele quem ensina antes que o homem possa ouvir e aprender. A menos que o Pai atraia, ninguém vem. Esse é o lado negativo. O positivo é todo aquele que ouve o Pai e aprende dele virá. A graça sempre conquista. Ela cumpre aquilo que planejou fazer. Neste sentido, é irresistível. Salienta-se mais uma vez o caráter absoluto da cooperação entre o Pai e o Filho, que por sua vez baseia-se na unidade de essência entre eles. Essa cooperação também é enfatizada em muitas outras passagens neste Evangelho. Aquele que ouve o Pai, não meramente no sentido externo, mas de forma a realmente aprender dele, vem para o Filho. Esse vem a mim. Tal pessoa aceitará Cristo por meio de uma fé viva e verdadeira. Esse ouvir e obedecer, entretanto, não indica que algum ser humano poderá algum dia compreender Deus, ou ter um conhecimento direto dele a parte de sua revelação em Cristo. Tal plenitude de conhecimento é prerrogativa do Filho. Sendo assim, lemos: não que alguém tenha visto o Pai, exceto aquele que vem de Deus, ele viu o Pai. Quanto a isso, veja também 1:18, quanto ao uso de Pará em 6:46 e 1:14. 47 ao 51. Mas não se deve menosprezar o conhecimento que se obtém ao ouvir o Pai e aprender dele. Ele resulta na maior bênção possível. Muito solenemente lhes asseguro. Sobre isso, veja 1:51. Aquele que crê tem a vida eterna. Para o verbo crer e vida eterna, veja o comentário sobre 3:16. Observe, o crente já tem a vida eterna. Ele a tem aqui e agora. Essa vida é o dom de Jesus como o pão da vida. Por isso esse pensamento é repetido. Eu sou o pão da vida. Para isso, veja 6:35. Esse pão faz o que nenhum outro pão, incluindo até mesmo o maná do céu, já fez ou pode fazer. Transmite e sustenta a vida e expulsa a morte. Transmite e sustenta a vida espiritual, expulsa a morte espiritual. No entanto, também afeta o corpo, ressuscitando-o no último dia, de modo que seja conformado ao glorioso corpo daquele que é o pão da vida. Filipenses 3:21. Isso faz forte contraste com o maná que os ancestrais deles juntaram. Seus pais comeram maná no deserto e morreram. Será que Jesus apontou para si mesmo ao falar isso?
É o pão que desce do céu, veja 6,32, para que um homem possa comer dele e não morrer. Jesus não é apenas o pão da vida, transmitindo e sustentando a vida, mas é isto por ser o pão vivo, 4,10, tendo dentro de si a fonte da vida, 5,26, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Quando o ex ouranon catabás, veja o comentário sobre 6,41, é preciso comer este pão, não apenas prová-lo, Hebreus 6,45. Comer Cristo como o pão da vida significa aceitá-lo, apropriar-se dele, assimilá-lo, em outras palavras, crer nele, 6,47, de modo que ele comece a viver em nós e nós nele. Quem faz isso viverá eternamente. A verdade do versículo 51 agora declara positivamente. As palavras viverá para sempre indicam claramente que não pode dissociar a ideia quantitativa do conceito de vida eterna. Quem tem a Zoen, Aionion, na verdade, Zezei, Eiston, Aiona, naturalmente o significado da vida eterna não se exaure com este conceito quantitativo. Veja o comentário sobre 3,16 e 1,4. Adiciona-se agora um novo pensamento. Até aqui Jesus estava salientando o fato de que ele mesmo e não o maná é o verdadeiro pão do céu. Agora ele dá uma definição adicional ao termo pão, mostrando em que sentido ele é o pão. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Quanto ao significado do termo sap, deixa eu ver aqui esse termo. É um kizi aqui. Sapk. Quanto ao significado do termo sapk, veja 1,14 a nota de rodapé correspondente. O que Jesus quer dizer aqui é que ele entregará a si mesmo, veja 6,57, como um sacrifício vicário pelo pecado, que ele oferecerá sua natureza humana, alma e corpo, a morte eterna na cruz. O Pai deu o Filho dá a si mesmo. Gálatas 2,20, Efésios 5,2. Observe, o pão que eu, distintamente do Pai, darei, o tempo futuro eu darei, indica claramente que o Senhor está pensando em um ato único e definitivo, a saber, seu sacrifício expiatório na cruz, o qual por sua vez representa e leva ao clímax sua humilhação durante toda a sua jornada terrena. Isso e apenas isso é o que ele quer dizer ao falar em minha carne. O significado não pode ser que Jesus para nós seria o pão da vida em um duplo sentido. Letra A, inteiramente a parte de sua morte sacrificial, e B, em sua morte sacrificial, pelo contrário, as palavras são muito claras. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Crer em Cristo significa aceitá-lo, apropriar-se dele e assimilá-lo. Como o crucificado. A parte de seu sacrifício voluntário, Cristo deixa de ser pão para nós em qualquer sentido. Fica evidente em 6,4, 53 e 56 que Jesus realmente pensou sobre sua morte. Quanto a isso, estude esses textos. Esse pão é dado pela vida do mundo. Seu propósito, portanto, é que o mundo receba a vida eterna. Os conceitos vida e mundo são usados aqui como em 3,16, veja o comentário ali. Versículo 52. Os judeus chegaram à conclusão correta. Jesus queria que os homens comessem sua carne. Jesus não disse isso palavra por palavra, mas a implicação foi muito clara. Ele tinha dito, letra A, eu sou o pão da vida. E letra B, os homens devem comer este pão, 6,50 a 51. E C, o pão é a minha carne, 6,51. A conclusão óbvia era, os homens devem comer a minha carne,
Eu a dou para este propósito. 6,51. Todavia, como faziam frequentemente, também agora os judeus interpretam literalmente as palavras de Jesus, como se o Senhor desejasse que de um jeito ou de outro os homens partilhassem seu corpo físico. Mas como para alguns isso deve ter soado como uma total impossibilidade. Outros provavelmente tentaram explicar em que sentido sempre físico Jesus falava. Nenhuma das respostas parecia satisfatória. Quanto mais argumentavam, mais impossível tudo parecia ser. Sendo assim, lemos, os judeus, portanto, ficaram discutindo entre si, dizendo: como pode este homem nos dar sua carne para comer? Este como pode nos lembra 3, 4, 9. A incredulidade nunca compreende os mistérios da salvação. Além disso, está sempre pronta a escarnecer e a dizer: isso é impossível. Versículos 53 ao 58. Em suma resposta, Jesus não tenta amaciar suas declarações anteriores. Ele as fornece, de modo que o que antes parecia impossível agora parece absurdo. Em vez de falar somente sobre a necessidade de comer sua carne, Jesus agora fala sobre a necessidade de comer sua carne e beber seu sangue. Beber sangue era algo muito repulsível para os judeus. Gênesis 9:4, Levítico 3:17. Não obstante, se eles conhecessem bem as Escrituras, também teriam reconhecido o simbolismo que Jesus empregou. Teriam reconhecido que o sangue, visto como sede da vida, representa a alma e não tem valor intrínseco à parte dela. A linguagem de Levítico 17:11 é muito clara sobre isso. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Portanto, é claro que, ao falar sobre comer sua carne e beber seu sangue, Jesus não se refere a qualquer ato de comer ou beber fisicamente. Ele quer dizer: quem aceita se apropria e assimila meu sacrifício vicário como única base de sua salvação e permanece em mim e eu nele. Tal como a comida e a bebida são oferecidas e aceitas, assim também o sacrifício de Cristo é oferecido aos crentes e aceito por eles. Tal como aquelas não assimiladas pelo corpo, assim este sacrifício é assimilado pela alma. Tal como aquelas nutrem e sustentam a vida física, assim este nutre e sustém a vida espiritual. Eis que a doutrina do derramar voluntário do sangue de Cristo em resgate pela salvação dos crentes. A mesma doutrina é explicitamente ensinada ou insinuada em passagens como estas: 1, 29 e 36, Mateus 20, 28, Marcos 10, 45, Lucas 22, 20, Atos 20, 28, Romanos 3, 25, 1 Coríntios 10, 16, Efésios 1, 7, Colossenses 1, 20, Hebreus 9, 14, 1 Pedro 1, 2, 1 João 1, 7, Apocalipse 1, 5. Na história da teologia foram feitas diversas tentativas de se conceber de um modo físico este comer da carne de Cristo e o beber do seu sangue. Tais interpretações desmoronam diante dos seguintes argumentos. Letra B. Se estas palavras forem interpretadas de um modo estritamente literal, a única conclusão lógica seria a de que Deus defendeu o canibalismo. Ninguém ousa chegar a tal conclusão. O verso 57 indica claramente que a expressão comer a minha carne e beber meu sangue significa de mim se alimentar. Assim sendo, o que se sugere é um ato de apropriação pessoal e comunhão. Também 6,35 que mostra que vir a mim significa crer em mim. Letra D. Disse que quem come a carne de Cristo e bebe seu sangue permanece nele e ele neles. Naturalmente, isso não pode ser literalmente verdade. Deve ser interpretado metaforicamente, união íntima espiritual com o Senhor. De modo similar, disse que o resultado deste comer e beber é a vida eterna. Também este é um conceito espiritual. Se o resultado é espiritual, parece razoável que a causa também seja entendida como espiritual. A seção 6, 53 ao 58, resume o ensino de Cristo quanto ao pão da vida. Quase todas as cláusulas e expressões aparecem em algum outro ponto deste evangelho. Portanto, para evitar repetição, não
meditaremos novamente sobre aquilo que é explicado em alguma outra parte deste livro. Em vez disso, nos limitamos a duas coisas. Letra A, reproduziremos a passagem completa, indicando em cada caso a referência em que se explica a cláusula ou expressão idêntica, ou bem similar, e B, faremos uma paráfrase de toda a passagem. Então Jesus lhes disse, muito solenemente lhes asseguro, a menos que vocês comam a carne do Filho do Homem e bebam seu sangue, vocês não têm vida em si mesmos. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai vivo me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim também aquele que come de mim, de fato, viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o que os pais comeram e morreram. Aquele que comer este pão viverá para sempre. Esta passagem pode ser parafraseada assim. Então Jesus lhes disse, eu lhes asseguro solenemente que vocês não têm a vida eterna. O amor de Deus derramado abundantemente no coração, salvação completa e gratuita, se não aceitarem a Cristo, se apropriarem dele e o assimilarem por meio de uma fé viva, confiando em seu sacrifício, corpo partido e sangue derramado, como única base para a sua salvação. Por outro lado, quem aceita meu sacrifício com um coração cheio de fé, digerindo espiritualmente, tem a vida eterna para a alma, e eu ressuscitarei seu corpo gloriosamente no último dia, o grande dia do juízo, pois o meu sacrifício, como partido e sangue derramado, é a verdadeira comida e bebida espirituais. Quem digere essa comida espiritualmente permanece na mais íntima e vital união comigo. Tal como o Pai, aquele que vive sempre, me enviou e é a fonte da vida para mim, assim também quem me digere espiritualmente, de fato encontrará em mim a fonte da vida para si mesmo, apontando para si mesmo. Este é o pão verdadeiro. Para si mesmo? Uma pergunta, né? Este é o pão verdadeiro, a fonte genuína de vida e nutrição espirituais. Aquele que não deve sua origem a esta esfera terrena, mas desceu do céu. E este pão é muito melhor do que aquela mera sombra ou tipo, a saber, o maná no deserto que os seus pais comeram, mas não pôde mantê-los vivos em nenhum sentido, nem mesmo fisicamente, pois morreram. Quem me digere espiritualmente, como o verdadeiro pão da vida, viverá eternamente. Primeiro no que tange a alma, depois também no que tange ao corpo, que no último dia será ressuscitado gloriosamente. Versículo 59. Disse que esse discurso sobre o pão da vida foi um sermão na sinagoga. A tradução, essas coisas ele disse na sinagoga, não está necessariamente errada, embora seja verdade que o original não tem o artigo antes de sinagoga. Isso provavelmente não era necessário para entender a palavra como definida. Nós também dizemos na igreja, na cidade, em casa, todas essas expressões são definidas mesmo sem o artigo. A sinagoga onde Jesus proferiu esse discurso era em Cafarnaum. Foram escavadas em anos recentes as ruínas de uma estrutura, provavelmente muito similar à sinagoga em diversos aspectos. Esta antiga sinagoga foi construída por volta do século III d.C. Por Jesus ter proferido seu discurso na sinagoga, não se segue necessariamente que era um sábado. Também havia reuniões nas segundas e nas quintas. Para síntese, veja ao final deste capítulo. Assim, muitos de seus discípulos, tendo ouvido isso, disseram: duro de aceitar é esta mensagem. Quem pode ouvi-la? Ora, quando Jesus soube dentro de si mesmo que seus discípulos estavam murmurando sobre isso, ele lhes disse: isso os escandaliza? Então o que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é o que vivifica, a carne não ajuda em nada. As palavras que eu lhes disse são Espírito e são vida. Mas há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o começo quais eram os que não criam e quem era aquele que o entregaria.
E ele estava dizendo: por isso eu lhes digo que ninguém pode vir a mim a menos que isso lhe seja dado pelo Pai. Como resultado disso, muitos de seus discípulos se retiraram e não estavam mais andando com ele. Então Jesus disse aos 12: vocês certamente também não desejam recuar? Desejam? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E não cremos e sabemos, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Jesus lhes respondeu: não escolhi vocês os 12? No entanto, um de vocês é um diabo. Ora, ele estava se referindo a Judas, filho de Simão Iscariotes, pois ele, um dos 12, ia entregá-lo. 6 do 60 ao 71. 6:60. Assim, muitos de seus discípulos, tendo ouvido isso, disseram: o autor divide em 3 grupos aqueles que ouviram Jesus proferir esse discurso sobre o pão da vida: os judeus, líderes hostis, e seus seguidores, os discípulos e os 12. Na verdade, os 2 últimos grupos se sobrepõem ou podem ser representados por círculos concêntricos, sendo que o maior representa os discípulos. 6:66. E o menor, os 12. 6:67. A reação dos judeus já foi declarada. Levantaram questões que se originaram de corações incrédulos que buscam autossatisfação e se gloriam na tradição. Murmuraram e menosprezaram. 6:41-42. Até mesmo discutiram entre si. 6:52. A seção atual 6:60-65 descreve a reação dos discípulos. Esse é um grupo de seguidores mais ou menos regulares do Senhor, como indica claramente 6:66. Provavelmente havia um grande número deles, talvez até centenas, na Galileia. Quando o sermão terminou, esses discípulos não pareciam ter gostado dele e disseram: duro de aceitar essa mensagem, quem pode ouvi-la? Pela resposta de Jesus e pela própria reação final deles, fica evidente que não queriam apenas dizer que o sermão estava difícil de entender, mas sim que era difícil de aceitar. Traduzimos: quem pode ouvi-la? É possível que o pronome "o" se refira a Jesus? O verbo usado certamente permite as 2 traduções. Embora isso seja verdade, o antecedente do pronome é sem dúvida esta mensagem, a qual também o contexto imediatamente seguinte se refere claramente. Esses discípulos de Jesus evidentemente ficaram ofendidos por suas palavras. Provavelmente seria correto dizer que estavam desgostosos. Seus corações eram rebeldes. É nesta luz que podemos entender a pergunta do Senhor, que se segue imediatamente. Versículos 61-65. Ora, quando Jesus soube dentro de si mesmo, como veja o comentário sobre 5:6, que seus discípulos estavam murmurando sobre isso, ele lhes disse: isso os escandaliza? O verbo traduzido como escandaliza, acandalizei. Não, é escandalizei. Né? Escandalizei. De escandalon. A vareta isca em uma arapuca que dispara a armadilha. Não significa meramente ofender nem matar. Significa fazer cair em uma armadilha no sentido figurativo, por conseguinte levar a pecar. Portanto, Jesus está perguntando se esses ouvintes foram seduzidos ou levados a pecar por meio de seu sermão. Todavia, não foi a dureza do sermão, mas sim a dureza de seus próprios corações que causou essa reação desfavorável da parte deles. Como corretamente indicou Calvino e muitos outros comentaristas depois dele, a que exatamente eles faziam objeção no discurso de Cristo, sem dúvida a resposta é que estavam descontentes com todo o sermão. O Senhor havia dito que o verdadeiro pão que desceu do céu não era o maná sobre o qual tinham ouvido tanto, mas ele mesmo, que ele, na qualidade do verdadeiro pão, estava oferecendo sua carne, e que para se obter a vida eterna, isto é, para ser salvo, eu preciso comer a sua carne e beber o seu sangue. Isso era demais para aceitar. Se essas pessoas pelo menos estivessem dispostas a aceitar a evidência do testemunho de Jesus, teriam perguntado: será que essas palavras têm um sentido mais profundo?
De modo como aconteceu, elas consideraram as palavras do Senhor como carentes de espírito e vida. Atribuíram a elas a interpretação mais rigorosa e literal possível. Quando Jesus mencionou o termo carne, elas pensaram em seu corpo não como um instrumento da alma, mas simplesmente como algo distinto da alma. Quando ele falou em sangue, não consideraram a possibilidade de ele estar se referindo ao seu próprio sacrifício voluntário, que incluía o derramamento de seu sangue. Não, elas viram apenas as gotas reais de sangue e estremeceram ao pensar em bebê-lo. Quem era este homem cujos pais elas conheciam ou tinham conhecido também? Seria ele o pão que desceu do céu? Jesus responde: então, o que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subindo para onde ele estava antes? A provável apódose não provará que ele descerá do céu. Quanto à expressão Filho do Homem, veja o comentário sobre 12:34. Jesus continuou: o Espírito é o que vivifica, a carne não ajuda em nada. Parece que o sentido é perfeitamente claro. À luz de todo o contexto precedente, o que Jesus quis dizer foi o seguinte: minha carne em si não pode beneficiar vocês. Parem de pensar que eu lhes pedi para literalmente comer meu corpo e beber meu sangue. É o meu espírito, minha pessoa, ao dar meu corpo para ser partido e meu sangue para ser derramado, que concede e sustenta a vida, mesmo a vida eterna. Voltando-se agora aos erros crassos na interpretação de suas palavras, Jesus diz: as palavras que eu lhes disse são espírito e são vida. Essas palavras estão cheias de seu próprio espírito e sua própria vida. Não são letra morta, pelo contrário, não apenas são ricas em metáforas, como Jesus declarou expressamente em 16:25, mas ao serem aceitas pela fé, estas palavras, em seu sentido espiritual profundo, se tornam um instrumento de salvação para o seu povo. O Senhor continua: mas há alguns de vocês que não creem, a incredulidade era a raiz da letargia intelectual. Por sua vez, essa era a causa da falha em compreender as palavras de Cristo e de lhes dar uma interpretação grosseiramente literal. O evangelista adiciona o comentário: pois Jesus sabia desde o começo quais eram os que criam e quem era aquele que o entregaria. A última cláusula se explica em 6:70 e 71. Jesus sabia tudo isso desde o início de sua obra como mediador quanto ao conhecimento de Jesus. Veja o comentário sobre 5:6. Ora, embora indesculpável, essa incredulidade era de esperar, pois a fé é um dom de Deus e não é dada a todas as pessoas. E ele estava dizendo: por isso eu lhes digo que ninguém pode vir a mim a menos que isso lhe seja dado pelo Pai. A referência às passagens como 6:37 e 44. 66. Diante do contexto imediatamente precedente, traduz-se ek toutou como resultado disso, e não simplesmente depois disso. Assim, como resultado do discurso de Jesus sobre o pão da vida, mais especificamente da acusação de Cristo, há alguns de vocês que não creem, muitos de seus discípulos se retiraram e não estavam mais andando com ele. Voltaram às coisas que tinham deixado para trás, otizo, não apenas às suas atividades diárias comuns, mas também ao seu modo antigo de pensar e viver. Sem qualquer intenção de retornar a Jesus por esta ação, provaram que não eram aptos para o reino de Deus. Lucas 6:62. Essa foi a verdadeira crise. Agora não apenas as massas deixaram Jesus, mas também muitos, possivelmente a maioria, versículos 66 e 67, dos seus discípulos, ou seja, muitos daqueles que estavam associados com ele de forma muito mais íntima e regular. Versículo 67, Jesus deseja transformar essa deserção de tantos de seus seguidores regulares em ocasião para o círculo mais íntimo ser testado, uma oportunidade para confessarem sua fé. Então Jesus disse aos 12, aqui designados dessa forma pela primeira vez no quarto evangelho: vocês certamente também não desejam recuar, desejam? O formato da pergunta, tal como está no original, mostra que se espera uma resposta negativa.
Eles realmente desejam continuar como seus seguidores? Fazem uma escolha consciente após terem ouvido o discurso sobre o pão da vida? Já se decidiram completamente a permanecer com Jesus, embora as multidões o tenham deixado, incluindo muitos de seus seguidores regulares? Versículos 68 e 69. Simão Pedro é o homem que responde E que resposta gloriosa! Ele usa o plural, mostrando que falava por todos, ainda que de fato não para Judas. Simão Pedro lhe respondeu, fazendo-lhe uma pergunta: Senhor, quanto a isso, veja 1,38, nota 44. Para quem iremos? O ser humano é constituído de tal forma que precisa ir para alguém. Não pode permanecer sozinho. Obviamente, o que Pedro quer dizer é o seguinte: não há ninguém mais que possamos ir, ninguém que satisfaça os anseios do coração. Ele continua: tu tens as palavras de vida eterna. A referência é claramente ao que Jesus mesmo havia dito, 6,63. Pedro sabe que as palavras de Jesus são mais do que meros sons ou pronunciamentos mortos. São vitais e dinâmicas, cheias de espírito e vida, meios para a salvação, meios de graça. Quanto à vida eterna, veja 3,16. Pedro adiciona, e nós cremos e sabemos, isto é, começamos a crer e ainda cremos, começamos a conhecer e ainda estamos certos disso, que tu és o Santo de Deus. Confessa-se que Jesus é o Santo, ou seja, consagrado a Deus para cumprir a sua tarefa messiânica. Ele é separado e qualificado para desempenhar tudo o que faz parte do seu ofício. Atos 3,14 e Apocalipse 3,7. Ele é o Santo de Deus, pertencente a Deus e designado por Deus. Foi uma confissão muito significativa e gloriosa. 70-71. Contudo, Jesus sabe que essa confissão não representa a convicção interior de todos os 12. Havia uma exceção, por isso, para que o homem que era a exceção nunca pudesse afirmar que não fora avisado, e para que os demais não pensassem que o Senhor fora pego de surpresa, Jesus lhes respondeu: não escolhi vocês, os 12, no entanto, um de vocês é um diabo. Quanto aos 12, veja a primeira seção da introdução. Eles sabiam, é óbvio, que 12 homens tinham sido escolhidos para serem os discípulos especiais e apóstolos de Cristo. Os leitores deste evangelho também sabiam disso, tanto pela tradição oral como pelos sinóticos. Jesus disse, no entanto, um de vocês é um diabo. O termo diabolos significa caluniador, falso acusador. Esse homem específico é servo, instrumento do diabo, tendo em vista que muitos outros abandonaram o Senhor quando perceberam que discordavam dele e ao se rebelarem contra o caráter espiritual de seu ensino, o caráter diabólico deste indivíduo aparece especialmente no fato de ter permanecido com ele, como se estivesse em pleno acordo com Jesus. Ele lembra uma dessas pessoas que, embora odeiem as doutrinas específicas da denominação a qual pertencem, permanecem nela, preferindo arrastá-la com elas até a ruína total. Escrevendo muitos anos depois, o evangelista adiciona uma nota explicativa. Ora, ele estava se referindo a Judas, filho de Simão Iscariotes, pois ele, um dos 12, ia entregá-lo. O pai de Judas era Simão, o qual era chamado de Iscariotes, isto é, homem de Queriote. Era provavelmente uma cidade de Judá, Josué 15:25, embora também houvesse um lugar com esse nome em Moabe, Jeremias 48:24. Descreve-se cuidadosamente o traidor aqui para distingui-lo do outro Judas, que também pertencia aos 12. O apóstolo, um dos 12, foi possivelmente adicionado para mostrar a enormidade do seu pecado, enquanto fosse alguém altamente favorecido. Cometeria uma ação terrível e para justificar a observação de Jesus no verso 70, não escolhi vocês os 12, não se descreve aqui o modo pelo qual Judas ia trair o Senhor, mas em 13:2-30, Marcos 14:43-45, já é suficiente que se tenha indicado terrível ação. Síntese de 6:22-71. Veja o esboço inicial, o Filho de Deus rejeitado na Galileia. Conclusão.
No dia seguinte, a milagrosa alimentação dos 5.000, a multidão embarcou em barcos vindos de Tiberíades e encontrou Jesus na margem ocidental. O Senhor os repreendeu por sua motivação completamente materialista em procurá-lo. Jesus lhes disse para trabalhar pela comida que permanece. Eles compararam seu milagre àquele que ocorrera muitos séculos antes no deserto, quando seus ancestrais receberam o maná do céu, enquanto Jesus lhes havia dado apenas pão terreno. Jesus derrubou o argumento deles ao lhes dizer que ele mesmo é o verdadeiro pão do céu, do qual o maná era apenas uma sombra. Em um discurso belo e significativo sobre o pão da vida, ele lhes declarou como o dom verdadeiro do Pai. Disse que ele, por sua vez, daria sua carne e sangue para a vida do mundo, e que para alguém ser salvo era preciso comer sua carne e beber seu sangue. Ainda que Jesus, é óbvio, estivesse falando sobre a necessidade da aceitação, apropriação e assimilação espirituais, muitos de seus ouvintes interpretaram suas palavras literalmente. Além disso, em seus corações incrédulos, rebelaram-se contra ele e sua mensagem. Jesus enfatiza que só vem a ele quem foi trazido pelo Pai. A reação da audiência a esse discurso foi quádrupla. Letra A. As massas e seus líderes religiosos rejeitaram totalmente a mensagem e menosprezaram o orador. O sentimento deles é sumariado em 6,42. Não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e cuja mãe nós conhecemos? Como é que agora ele diz, eu desci do céu? Letra B. O grande grupo de seguidores, razoavelmente regulares, chamados de discípulos aqui, considerou o discurso difícil de aceitar. Quando Jesus demonstrou que a raiz de sua reação era a incredulidade, eles o abandonaram em grande número. Letra C. O grupo mais íntimo de discípulos, chamado de os 12, fez uma confissão gloriosa pela boca de Pedro, reconhecendo Jesus como o Santo de Deus. Letra D. Embora se rebelasse contra o orador divino e suas palavras, Judas decidiu permanecer na companhia de Jesus numa atitude tipicamente traidora. Então aqui já e aqui termina então o capítulo 6 do comentário de João.